Gravação e vou compartilhar aqui. Pronto, boa noite. Estão vendo aí os slides? Tá, tudo normal. Certo. Hoje a gente vai fazer uma aula de exercício, como eu havia falado para vocês. Nós terminamos o conteúdo segunda-feira e hoje vai ser aula de exercício. Na próxima semana, a gente tem mais aula de exercício. E depois a nossa avaliação, não é isso? Então, nós temos, hoje é dia 1º, a nossa avaliação é dia 14, certo? Confirma aí com vocês o calendário? Deixa eu abrir aqui o calendário para confirmar com vocês. Então, dia 15, desculpa, a nossa avaliação. Então, a gente tem aula hoje de exercício e dia 8, que é na próxima semana, aula novamente de exercício. Se bem que eu tenho que ver com vocês, porque as provas EAD e Blend, as disciplinas EAD e Blend, as atividades avaliativas começam dia 4 ao dia 10. Então, durante essa semana, de 4 a 10, não pode ter aula, porque vocês vão estar focados nessas avaliações, que vão ser as avaliações online, quem estiver fazendo alguma disciplina online e alguma disciplina Blend. Então, na verdade, dia 8 não é para ter aula, por conta disso, porque está dentro do calendário dessa semana, de 8 a 10. Então, nós teríamos essa aula de hoje e a atividade avaliativa da gente já seria de hoje a 15, dia 15, certo? Mas caso vocês tenham dúvida, vocês podem me mandar, porque aí eu tiro dúvida pelo Zap, ou eu posso fazer outra aula de exercício e disponibilizar no portal, sem precisar ter a aula gravada, como a gente está fazendo aqui. Eu disponibilizo os slides com o exercício resolvido e explicando, eu mesmo gravo a aula e disponibilizo para vocês. Se vocês acharem que ainda tem dúvida, vocês me pedem mais exercício. Agora, eu vou fazer hoje 6 exercícios. Vou focar hoje em 3 conteúdos, que vão ser os conteúdos de dimensionamento dos reatores, como calcular o tempo e o volume dos reatores. O dimensionamento quando for reator em série, quando for reator em paralelo, para vocês entenderem a diferença, e reações múltiplas. Mas aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida que vocês queiram esclarecer, vocês me mandam pelo Zap ou por e-mail quais os assuntos que vocês ainda estão com dúvida e que vocês gostariam de ver questões resolvidas. Aí vocês me passam esses conteúdos, eu elaboro uma outra aula gravada e disponibilizo no YouTube e no portal para vocês, porque quem não tiver avaliação dia 8, aí vai poder assistir de casa. Mas eu realmente não posso ministrar aula dia 8, porque pela norma da instituição, do dia 4 ao dia 8, nós não vamos ministrar aulas telepresencial, devido ser a semana de prova Blend e prova das disciplinas EAD e das outras atividades de TCC, de outras estágios, outras atividades que vocês, quem tiver, vai estar fazendo nessa semana. Aí nós não podemos ministrar aula, certo? Ok, gente? Cristiana, Débora. Tudo bem para vocês? Tá claro? Sim. Certo. Então, vamos lá. Então, começando aqui os exercícios de hoje, eu coloquei esse exercício aí. Ai, meu Deus, saiu a aula. Vou puxar aqui novamente. Esse exercício aí que é sobre para a gente calcular o tempo de reação
num reator batelada. Então, por exemplo, esse exercício trata do quê? De uma reação em fase gasosa de um componente A que vai formar, depois da reação, vai formar um componente B mais um componente C. Então, eu tenho o meu reagente A, aí vai ocorrer uma reação no meu reator, e depois dessa reação, eu vou ter a formação do meu produto B mais o meu produto C. Essa reação ela é conduzida em um reator batelada. Esse reator tem um volume constante, já que ele é batelado, ele é volume constante, de 20 litros. E 20 mols do reagente A puro, então ele não é misturado, são introduzidos no reator. Então, nesse caso de uma questão desse tipo, vocês podem fazer um croquis, que é o que eu chamo de desenho inicial, onde vocês vão poder desenhar um reator, batelada, e colocar as correntes de entrada e saída nesse reator para compreender mais fisicamente o que está acontecendo. Aí a questão pede: calcule o tempo para reduzir a concentração de A para 0,2 mol por litro, se a reação for de primeira ordem, com um K igual a 0,865 minutos a menos 1. Depois ele pede: calcule o tempo necessário para consumir 19 mols de A, se a reação for de segunda ordem, K igual a 2 litros mol por hora. E se a temperatura for de 127 graus, qual é a pressão total inicial e qual é a pressão total final, se a reação ocorrer em sua totalidade, certo? Então, a princípio, a gente tem aí que o tipo de reator foi dado, é um reator de batelada. Foi dada a reação, que é uma reação de primeira ordem. Foi dado o volume desse reator e se quer o tempo dessa reação. Foi dada a constante de velocidade. Já foi dito que a velocidade é de primeira ordem. E se quer o tempo para se reduzir a concentração para 0,2 mol por litro. Então, eu quero fazer uma redução dessa concentração. Quando essa concentração estiver em 0,2 mol por litro, significa que eu já reagi quase tudo. Então, a ideia da questão é essa: em quanto tempo eu vou conseguir que o meu reagente chegue numa concentração de 0,2 mol por litro, né? Quanto tempo de reação eu vou precisar para que eu tenha o meu reagente numa concentração de 0,2 mol por litro. Na letra B, ele pede: quanto tempo será necessário para consumir 19 mol de A, se a reação for de segunda ordem? Então, inicialmente, a reação é de primeira ordem. Se ela for de segunda ordem, em quanto tempo eu vou conseguir consumir 19 mols? Né? E se a temperatura for de 127 graus Celsius, qual vai ser a pressão inicial e qual vai ser a pressão total? Se a reação ocorrer em sua totalidade, ou seja, todos os 20 litros, a reação da fase gasosa ou do reator de batelada, ela foi conduzida totalmente, 100% ocorreu a reação. Então, quanto vai ser a pressão total, né? Se ela for consumida em sua totalidade, seu reagente. Então, primeira coisa, letra A. Se o reator é batelada, a gente tem que aplicar a fórmula do reator de batelada. Qual é a fórmula de dimensionamento para um reator em batelada? Aí vocês vão lá naquela lista de fórmula que vocês têm no livro, onde tem os tipos de reatores, e procura a fórmula para o reator batelada. Então, se a gente for aqui no Fogler, vou ver aqui onde está no Fogler. A gente tem aqui na página do Fogler, capítulo 2. Capítulo 2.
Capítulo 3. Projeto de reatores. Deixa eu ver aqui. Estão compreendendo até aí? Hein, gente? Estão compreendendo até aí o que, tem que ser feito na questão? Vocês estão com o livro em mãos? O Fogler? Não tem o livro, não, professor. Está sem livro, é? Isso é ruim no teu livro. Na biblioteca tem esse livro. E tem também na internet. Você pode entrar no Google e colocar o livro e pedir para baixar. Ele é grátis. Você pode baixar pela internet o livro. É porque se eu for abrir o livro, eu tenho ele baixado. Só que se eu abrir, eu tenho que sair daqui da tela. Certo? É uma coisa só. Muita coisa. Você está no celular, é? Você está no celular? Eu estou no tab. Entendi. Então, quando a gente vem aqui, ó, página, então vai anotando aí que depois você dá uma olhada no livro, ok? Página 55 do Fogler. Edição. Eu tô com a 4ª edição, certo? Anotem aí, página 55 do Fogler, 4ª edição. Então, para um reator de batelada, eu tenho 2 equações, uma na forma diferencial e outra na forma integral. Como a gente quer o tempo, eu vou usar a equação na forma integral, que vai me dar o tempo. O tempo da reação quando eu tenho uma variação da minha concentração com a velocidade da reação, certo? Que é essa equação 1 aí. E aí, uma vez que eu tenho essa equação 1, eu agora preciso saber aqui nessa equação a minha velocidade da reação, o menos R de A. Então, como K é em minuto a menos 1, isso indica que a reação é de primeira ordem. Então, se a reação é de primeira ordem, eu vou ter que... Reação de primeira ordem, como é que eu faço? Vai ser negativa menos R de A, né? Porque é o meu reagente. Então, é negativo. Estou fazendo com respeito ao reagente. A minha fórmula da velocidade da reação. Então, é negativo. K, que é a constante de velocidade da reação, vezes a concentração do meu reagente, que é A. Então, K vezes a concentração de A. Só que quem vai ser concentração de A? É número de moles por volume. Número de moles de A por volume. Então, eu substituo o CA, número de moles, por volume. E assim eu volto para a equação. Aí eu tenho aqui, ó. Substituindo menos R de A da equação 1, nós teremos o quê? Substituindo lá na equação do tempo, eu tenho essa equação aqui, substituo, ó, menos R de A, né? K, N de A, V, eu substituo no menos R de A. Então, eu vou ter aqui que T vai ser igual a N de A zero, integral de 0 a x de A, dx de A, K, N de A, V vezes V. E aí, eu vou ver o que é constante e o que é que eu vou ficar na integral, para integrar. Então, se a minha integral é dx, a única coisa que eu vou integrar são os termos de x. O que não tem x é constante e eu vou tirar para fora da integral. Então, eu venho e vejo o que é constante. Meu K vai ser constante. E o meu número de moles também vai ser constante. Então, eu tenho que eu transformar esse número de moles dividido por V, eu posso transformar, escrever, isso aqui está em relação ao número de moles, mas eu posso escrever em forma de conversão. Eu sei que o número de moles inicial vai ser igual a 1 menos x de A, vai ser a conversão, né? Então, eu reescrevo aqui o número de moles em forma de conversão, por isso ficou 1 menos x de A, e eu passei K, N de A0 para a esquerda. Então, eu transformei, eu utilizei, substituí
a equação que eu tinha do número de moles, aqui no início, por uma equação de número de, não em número de moles, mas em conversão. Substituir por a em conversão. E aí tirei o que não era conversão para fora da integral, porque é uma constante e toda constante eu jogo para fora da integral. E essas constantes não estão relacionadas a x, que é conversão. Como eu vou integrar só em relação a x, não faz sentido ficar com esse k dentro da integral, nem com o número de moles inicial. Aí eu passo para fora da integral. Então, agora eu vou... Como é que eu resolvo essa integral? Eu tenho duas formas de resolver. Ou eu resolvo por substituição, que eu chamo esse 1 menos x de a de u, e aí fica 1 sobre u, vai ser ln de u. E aí depois eu substituo o u. Quem é u? O menos x sobre a. Ou então eu vou direto no apêndice A do livro. Então esse livro, o mesmo livro aqui do Fogo, é apêndice A. Eu vou e encontro a integral. A integral para esse tipo de integral, eu já vou ter a resposta dela, que é 1 ln de 1 sobre 1 menos x de a. Então, tem duas formas de você resolver essa integral. Ou por substituição, ou pegando na planilha do apêndice A desse livro, que tem uma carta com todas as integrais. A resposta final da integral, de algumas integrais. Então, eu tenho já que essa integral aqui, quando x varia de 0 a x de a, vai ser igual a ln 1, que divide 1 menos x de a. Então, eu já tenho agora praticamente resolvido a minha questão. Agora, eu vou substituir. Para o cálculo de x de a, recorre-se à equação de volume constante, que é justamente que a concentração de A é igual à concentração inicial de A, 1 menos x de A. Aí eu vou e calculo. Quem é a minha concentração de A? Meu número de moles de A inicial sobre o meu volume inicial, que aí ele deu 20 por 20, né? Se eu tenho 20 mols inicial, eu tenho 20 litros do meu volume. Então, eu vou ter 1 mol por litro. Para cada litro, eu terei 1 mol inicial do meu reagente A. Então, a minha concentração de A no início é 1 mol. E a minha conversão? A minha conversão vai ser concentração de A inicial menos a concentração de A no final, dividido por concentração de A inicial. Então, essas equações, tanto a equação da conversão quanto a da concentração, é uma só, parte da mesma. Então, aqui na primeira, é uma única equação, essa equação que é concentração de A é igual a concentração de A0, 1 menos x de A. Isso aqui é a mesma equação. Só que eu sei que concentração de A0 o que é concentração? Como é que eu calculo a concentração? Número de moles por volume. Tanto que eu substituí aqui, ó, aqui em cima. Número de moles por volume. Então, eu calculo a concentração e depois eu coloco essa fórmula da concentração em função de x. Então, eu pego, coloco aqui, multiplico. Concentração de A vezes 1 dá concentração de A0. Concentração de A vezes x de A dá concentração de AX. Então, eu passo esses valores para o outro lado da equação e eu fico com o meu x de A vai ser igual a concentração de A0 menos concentração de A dividido por concentração de A0. Então, é a mesma equação, só que rearranjada. Agora, eu substituo os valores. Quem é a minha concentração de A0? Eu já encontrei que é 1. E quem é a minha concentração de A? Ele deu na questão, que foi 0,2, que é essa aqui, ó, 0,2. Ele quer o tempo quando a concentração final for 0,2, eu tenho. E aí, a concentração inicial eu já encontrei aqui também, que é 1, né? Então, eu tenho 0,8 de conversão. Então, uma vez que eu tenho a minha concentração inicial e tenho a minha conversão, que é 0,8, eu agora vou substituir na forma do tempo, que é essa daqui, que eu tinha encontrado a equação. T é igual a 1 sobre K, ln de 1, dividido por 1 menos x de A. Então, quem vai ser o meu K? Ele deu o K, que é 0,865. Aí eu substituo o K. E a concentração a conversão de A, eu acabei de calcular que é 0,8. Aí eu substituo 1 menos 0,8
divido 1 sobre isso aqui, tiro o ln e multiplico por esse valor de 1,08. Então, eu tenho que o meu tempo vai ser 1,86 minutos. Então, em 1,86 minutos, eu consigo baixar essa minha concentração de 1 mol por litro para 0,2 mol por litro nesse reator de batelada. Porque a minha conversão, ou seja, a rapidez, o quanto que eu vou converter em produto do meu reagente A é 0,8, ou seja, 80%. Então, 80% dele consegue se converter em produto em 1 minuto e 86 segundos. Então, é uma reação de primeira ordem, ou seja, uma reação bem rápida, né? Onde eu consigo ter uma conversão de 80%, eu não tenho uma conversão de 100%, é de 80%, mas o meu tempo é de 1,86 minutos. Então, é um tempo bem relativamente rápido. Vocês entenderam como faz essa questão aí? Alguma dúvida? Estão dormindo, é? Cadê vocês? Hein, Cristiana? Você que disse que eu não faço nenhum exercício, me diga aí com a sua dúvida nesse. Eu tô fazendo uma coisa. Oi. É o quê? Entender, professora. Deu para entender. Deu para entender? Certo. Mas então me avise que deu para entender. Então, na verdade, essa questão não é difícil, ele dá tudo. O que eu preciso saber, o que eu preciso mesmo trabalhar é com 3 equações. A equação do tempo para um reator de batelada, que é essa primeira. Eu preciso saber a equação de concentração, que é essa, que é a concentração de um reagente no final é igual a concentração dele no início, 1 menos a conversão dele, que é essa equação aqui. E eu preciso saber que uma concentração de um reagente nada mais é do que o número de molos inicial por o volume inicial, se eu quiser a concentração inicial. Se eu quiser a concentração no final, é o número de molos final por o volume final. Então, eu tendo isso e sabendo resolver integral, não tem dificuldade a questão. Eu vou encontrar tudo que eu preciso. Aí ele ainda não terminou. Ele agora quer o seguinte. Na letra B, ele pede para uma reação de segunda ordem, quanto é que seria? Então, vamos lá. Na letra B, ele faz assim. Calcule o tempo necessário para consumir 19 mols de A se a reação for de segunda ordem. E aí ele dá o K, que é 2 litros mol por hora. Então, vamos lá. Então, se a reação é de segunda ordem, eu vou usar... O reator continua sendo o mesmo, de batelada, então é a mesma equação de dimensionamento do tempo, que é T igual ao número de moles inicial, integral de 0 a x de A, dx menos R de A. Aqui. O que vai mudar agora é porque é de segunda ordem. Então, a minha equação da velocidade da reação, ela muda. Porque eu vou ter agora que o meu menos R de A, ele vai ser o quê? Vindo para cá, né? Meu menos R de A vai ser K, concentração de A ao quadrado. Então, quando era de primeira ordem, era só K, concentração de A. Agora que é de segunda ordem, vai entrar um quadrado na concentração de A. Essa é a mudança por ser de segunda ordem. Aí eu substituo lá no menos R de A, da integral. Aí eu fico com K, concentração de A ao quadrado. E quando eu substituir essa concentração de A ao quadrado, substituir por a conversão, eu vou ter 1 menos x de A ao quadrado. Certo? Então, eu venho... que a minha... Aí, no apêndice A, eu vou procurar a integral. E eu sei que a minha integral vai ser... Eu tiro o que é constante para fora da integral e eu sei que a minha integral vai ser x de A, 1 menos x de A. Então, diferente da outra, que era somente 1 sobre 1 menos x de A, essa eu vou ter o x de A também no numerador, olhando lá na tabela 3. E aí, colocando... Aí eu deixo essa equação agora em stand-by,
paradinha aqui, porque eu preciso ter, para calcular meu tempo, é necessário que eu calcule a minha conversão. Eu não tenho a conversão, que é o x de A. A conversão que eu calculei foi para aquela reação de primeira ordem. Então, eu vou calcular a conversão para colocar aqui. A minha conversão de A vai ser quem? Número de molos no início menos número de molos no final, dividido por o número de molos no início. Ele me deu o número de moles, que foi 19, e me deu o número de moles inicial, que foi 20. Então, eu tenho dividido 19 por 20, eu tenho o quê? Vai ser 0,95, minha conversão. Então, a minha conversão foi bem maior, já foi de 95% quando a minha reação foi de segunda ordem, em relação à primeira. Agora, eu vou calcular o tempo. O tempo, pegando a mesma equação, N de A0 é 20, que é o número de molos no início. O K, ele deu para uma reação de segunda ordem, ele disse que o K era 2, né? Substituo o K por 2. A concentração de A0 ao quadrado, ele deu que é 20, né? 20. E 1 menos x de A, eu tenho que é 1 menos 0,95. Então, no final, eu tenho um tempo de 9,5 horas. Certo? Eu tenho 9,5 horas. Então, perceba quanto foi o tempo de reação. Bem maior, né? Ali era questão de minutos na reação de primeira ordem. Na reação de segunda ordem, já é questão de horas. Então, um diferencial, quando você tem uma reação de primeira ordem, é que ela acontece nos primeiros minutos, antes de uma hora. Quando passa a ter mais de uma hora de reação, já é uma reação de segunda ordem. Então, essa leva 9,5 horas para ser consumido, mas em compensação eu tenho uma conversão maior, de 95%. Aí agora ele pede a pressão. Ele quer a pressão quando a temperatura for 127 graus. Então, a gente usa a equação de Clapeyron, que é essa daqui, com Y de A0, P0, RT, substitui a conversão em Y1, P0 é o que eu quero, o R é a constante dos gases e a temperatura que ele deu, a gente também utiliza aqui em Kelvin, né? Temperatura em Kelvin, ele deu em Celsius, a gente substitui, transforma, soma mais 273 Kelvin, dá 400, e a gente calcula esse P0, que é a pressão inicial que ele pediu. Aqui na letra C. Se a temperatura for de 127, qual é a pressão total inicial? Então, a gente calculou. Qual é a pressão agora total final se a reação ocorrer em sua totalidade? Em sua totalidade tem que ter uma conversão de 100%, né? Aí a gente vai ver aqui agora. Então, para o cálculo da pressão final, então a pressão inicial deu 32,8 atm, e para o cálculo da pressão final pode-se recorrer à equação 1.16, que é essa equação aqui, onde eu tenho o grau de avanço da reação, velocidade inicial 1 mais o grau de avanço, vezes a conversão, P inicial sobre T e P final sobre T0. Aí eu venho, ele diz que a minha conversão tem que ocorrer na totalidade, então eu tenho que ter 100% da minha conversão. E aí, considerando o volume e a temperatura constante, eu substituo os valores, esse meu coeficiente vai ter que ser 1, porque eu quero uma conversão 1, porque é a ordem da reação, primeira ordem, eu coloco 1, e a minha conversão 1 também, porque vai ser 100%. Aí eu chego numa temperatura de 65,6 atm, na pressão, do caso. Então, para que essa equação ocorra em sua totalidade, eu tenho que ter uma pressão bem maior do que a pressão inicial. A minha pressão final tem que ser 65,6 atm. Aí eu vou conseguir otimizar o meu processo e fazer minha reação acontecer numa conversão total. Ok? A questão 2 agora. Questão 2, ele diz, uma enzima específica atua como catalisador na fermentação do reagente A. Para uma dada concentração de enzima,
na corrente aquosa de entrada, 25 litros por minuto. Encontre o volume necessário do reator de mistura perfeita, então já é um CSTR, para converter 95% do reagente A com uma concentração inicial de 2 mol por litro. Ele quer essa conversão de 95% para esse reagente. E diz que a cinética de fermentação, nessa concentração específica da enzima, é o reagente A formando o produto R. Logo, ela é de primeira ou de segunda ordem. A gente viu aí que ele deu a velocidade da reação em função da concentração, 0,1 concentração de A, 1 mais 0,5 concentração de A. Então, por que é diferente a velocidade dessa reação? Já que quando a gente olha aqui, A dando R é como se fosse uma reação de primeira ordem, mas não é porque eu tenho uma enzima. Então, as reações com enzimas são reações daquelas de bioreatores, então ela tem a própria fórmula. Então, vocês vão lá no livro, vocês vão ter uma tabela que especifica a velocidade da reação para cada tipo de reação. Qual vai ser a lei da velocidade da reação. Então, na página 67, anotem aí, página 67. Então, você tem um tipo de reação quando você trabalha com enzimas, certo? Quando você trabalha com enzima, a sua reação é, ó, reação, tabela 3.1 da página 67. Reação enzimática, você vai ter que menos R da reação enzimática, menos R de U, vai ser igual K, C de U, vamos colocar no caso de A, certo? Do seu reagente A. Menos R de A vai ser igual K, C de A, dividido por K de quem? K de, no caso aqui, de M, que é U aqui. M é uma outra constante de velocidade, da outra velocidade, Km, mais C de U, mais a concentração de A. Então, é por isso que essa reação muda. Você vai ter um K, que é o K da velocidade dessa reação aqui, multiplicado por o A. Então, K vezes concentração de A. Aí, aqui é outro K, mais K de novo, mais 0,5 vezes concentração de A. No caso, esse 0,5 é a conversão aqui, do quanto foi convertido. Então, a gente tem essa equação aqui, vocês podem pegar no livro para uma enzima, na página 67. Certo? Para uma equação para enzima quando for de primeira ordem. Primeira ordem você vai ter desse jeito aí. E aí a gente vai substituir os valores. Então, vamos ver o tipo de reator primeiro. É um reator de mistura perfeita. Então, se o reator é de mistura perfeita, você vai lá na página, novamente, página 55, e pega a equação para um CSTR. Então, para um CSTR, você tem a forma algébrica. Você não precisa, como é um reator de mistura perfeita, você não vai ter nenhuma variação com o tempo. Ele vai misturar tudo, homogeneizar bem, que não vai variar com o tempo. Então, a sua reação vai ser de projeto, sua equação de projeto, ela vai ser uma equação algébrica. Qual vai ser a equação? Aqui a gente tem que volume é igual a F de A0. Pela equação, a gente vai ter a conversão de saída menos a conversão de entrada, dividido por a velocidade da reação. Certo? Só que aqui está simplificada, está tendo só a conversão de saída, porque ele está pedindo uma enzima específica que atua como catalisador na fermentação do reagente A para uma dada concentração de enzima na corrente aquosa da entrada de 25 litros por minuto, encontra o volume necessário do reator de mistura perfeita para converter 95% do reagente A. A cinética da fermentação nesta concentração específica da enzima é essa. Ele já deu a cinética da reação. Se ele não tivesse dado, vocês iam
na tabela 67 para pegar a cinética da reação. Então, nessa tabela 67, vocês têm as reações de biomassa, reação de enzima, reação não elementar, segunda ordem e primeira ordem, como é o comportamento. Então, aí a gente agora vai substituir aqui os valores. Voltando aqui. Então, eu preciso ter a alimentação, a conversão de ar e a cinética da minha reação aqui. Sendo a reação conduzida em fase aquosa, pode-se considerar. Então, eu vou ver quem é a minha concentração de ar. Vai ser a concentração de A0, 1 menos X de A. Que vai ser concentração de A no início, 1. Né? Que eu tenho 1. E aqui, concentração, aí 1 menos, quem vai ser a minha conversão? Ele deu aqui, ó. Que eu tenho uma conversão de 95% no final. Então, meu X de A, que é a minha conversão no final, é 0,95. Então, eu tenho que a minha concentração de A no final é 0,05 mol por litro. Porque ele deu a concentração aqui no início. No início, eu tenho uma concentração de 2 mol por litro. No final, eu tenho uma concentração de 0,05 mol por litro. Se você fizesse o cálculo e a concentração no final desse maior, estava errado. Porque se você está convertendo o seu reagente em produto, no final ele não pode ter uma conversão, uma concentração maior do que a inicial. Ele tem que ter uma concentração menor, que é o que foi dado aqui, né? Então, no final, ele tem 0,05 mol por litro. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mesma equação, ó, substituindo os valores de C de A, na equação 3 teremos. Então, qual é a equação 3? Essa daqui, que é a equação da velocidade da reação. Ele foi dado em função da concentração de A. Quando a gente vê aqui, ó, no final dado, ele deu a cinética da velocidade da reação, só que em função da concentração de A. Então, é por isso que eu preciso calcular a concentração de A para substituir e ter, de fato, esse valor de menos R de A. Para encontrar o meu volume no final. Aí eu vou substituir aqui a concentração, que é 0,05, e eu consigo encontrar o meu menos R de A, 4,88 vezes 10 a menos 3 mol por litro minuto. Agora eu vou aplicar na equação para as condições de alimentação, que é essa primeira equação aqui, que é V, F de A0, X de A, menos R de A. Então, eu vou colocar em função da minha vazão, que é o F de A0. Porque eu coloco F de A0, vai ser igual a concentração de A0 vezes V. Então, minha concentração de A0 é 1 vezes V, que é 25. Então, eu tenho que a minha vazão molar vai ser 25 mol por minuto. Então, eu calculei a minha vazão molar. Portanto, quem vai ser meu volume? Aí, agora eu vou substituir o meu volume. Se minha vazão molar é 25, eu venho nessa equação aqui, eu tenho que a minha vazão é 25, a minha conversão de A é 0,05 e a minha velocidade da reação eu já calculei. Então, eu consigo calcular o volume do reator. Então, 25, 0,95, que é a minha conversão, e o meu R, que é 4,88 vezes 10 a menos 3. Então, eu consigo calcular o volume do meu reator. Então, as equações que eu preciso usar são a equação da vazão molar, que para eu calcular a vazão molar, nada mais é do que eu pegar a concentração inicial, porque minha vazão molar está no início. Eu quero minha vazão molar no início. Eu vou pegar minha concentração inicial do início e vou multiplicar por o meu volume. Quem é a minha concentração inicial do início? Eu tinha 1, porque eu tinha 100%. Eu tenho 1 vezes o meu volume, que é 25. Então, eu transformo um volume em uma molaridade, que eu tinha 25 mols, eu transformo agora numa vazão molar, que é 25 mol por minuto, para que eu consiga resolver e encontrar o volume. Entenderam?
essa outra questão? Cristiana? Daniele? Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver quem está dormindo aqui. Vamos ver quem está aqui. Eu tenho Darliane, Débora e Cristiana. E aí, quem vai falar? Quem entendeu essa daí? Professora, não é que eu Oi. não entendi, é porque é muita coisa para a pessoa digerir ao mesmo tempo. É muita, eu acho muita informação, e cada questão sempre muda alguma coisa. Mesmo Quem tá falando? é Cristiana, Sim. mas eu acho que dá para entender alguma coisa. É É porque só assim, revisar de novo. você precisa ter em mente que à medida que muda o tipo de reator, vai mudar a equação. Entendeu? Que você vai usar para dimensionar ele. Na verdade, o que a gente está fazendo é simplesmente dimensionando um reator. E como é que a gente. O que é no dimensionamento de um reator? O que é que eu preciso calcular? Volume ou tempo? Tempo de reação ou volume do meu reator? Se eu consigo ter o tempo da reação e o volume do reator, e a concentração, a minha reação, né? Se é de primeira e segunda ordem, eu consigo calcular tudo do meu reator. Consigo colocar o reagente que eu quiser e transformar ele no produto que eu quiser. Quais são os fatores? Quais são as variáveis que eu preciso para que um reator ele trabalhe de forma correta e consiga converter um reagente que eu tenho num produto que eu desejo? É isso. Eu preciso ter o quê? A velocidade da reação. Então, a cinética da velocidade da Eu reação. entendo Se isso. eu não tenho, né? Se eu não consigo ter uma lei das velocidades correta de primeira ou segunda ordem, eu não consigo fazer nada. Então, nessas questões, ele já dá. Já deu nas duas questões que a gente fez, ele deu que era de primeira ordem ou de segunda ordem. Então, já ajudou a gente. Outra informação que eu preciso ter a concentração dos meus reagentes no início ou no final da reação. Senão, também eu não consigo. Mas eu tenho as equações básicas que calculam a concentração. O que é concentração? Número de molos por volume. Se eu quero concentração inicial, é número de molos inicial por volume inicial. Se eu quero concentração final, é número de molos final por volume do meu reator final. Então, isso são correlações que você precisa saber. E vazão. Então, uma coisa que eu sinto que você sente muita dificuldade é em relação assim, ele dá o número de moles, por exemplo. Mas você tem que trabalhar com vazão molar, que é aquele fluxo. Aí, como é que você faz? Então, na verdade, é uma conversão. Você pega, dá uma base de cálculo para 1 mol. Quanto é que você vai ter se o seu volume for 25? Aí você vai ter 25 mol por litro, 25 mol. Você consegue calcular, dimensionar, ver quanto é a sua vazão. Professora, E as a, conversões? Oi. a, a diferença quando fala do R de A0 ou F de A0, às Certo. vezes isso me confunde muito sobre isso, assim. Pronto. Porque assim, R. a primeira questão eu já entendi, do R de A0, e a senhora falou de primeira e segunda ordem, isso até na aula que eu revisei ontem eu entendi Certo. o problema em si. Já a segunda parte, aí já falou do F de A0, aí já me confundiu aí, entendeu? É um Entendi. pouco Ó, isso. é porque o R, toda vez que falar R, você está falando do assunto. Você tem que revisar esse assunto que eu dei também, que é lei da velocidade. Lei da velocidade da reação. Então, os R's é sempre a lei da velocidade da reação. O K vezes a concentração do reagente. Agora, essa equação ela vai mudando. Se for primeira ordem é de um jeito, se for segunda ordem é de um jeito, que é a tabela 67, que eu pedi para vocês olharem. Que tem no item A as leis de velocidade de primeira ordem, no item B
leis de velocidade de segunda ordem. No item C, leis de velocidade não elementar. No item D, reações enzimáticas. E no item C, reação com biomassa. Então, as leis da velocidade da reação, algumas já estão prontas, porque já foi feita essa reação e já chegou na lei da velocidade, ou seja, no comportamento dessa velocidade, que é justamente aqueles dados cinéticos. Você tem vários dados cinéticos e você constrói uma curva e encontra qual é a lei da velocidade da reação, ou seja, como é que se comporta essa reação com o tempo. Então, isso é uma coisa totalmente diferente do F, que você está com dúvida, do FDA0. O que é o FDA0? O FDA0 nada mais é do que a vazão molar. Então, você tem vazão mássica, que a gente chama de M, com um pontinho em cima. A gente tem vazão volumétrica, que é o V com um pontinho em cima. E tem a vazão molar, que é o N com um pontinho em cima. Só que esse livro do Fogler, ele chama vazão molar de F, de fluxo. Então, por isso que confunde. Por isso que você precisa ver a unidade. Então, quando você vem aqui na questão 2, a gente tem que olhar a unidade. Então, perceba. Aqui. Mostra o slide pra gente. Tá passando não para vocês? Deixa eu compartilhar de novo. Cadê? Pronto. Tá conseguindo ver agora? Agora sim. Pronto. Então, veja só, esse FDA0 que você estava com dúvida. Ele é mol por minuto, tá vendo? Que é uma vazão molar. Porque o que é uma vazão mássica, para você entender? É quando é quilo por minuto. Vazão volumétrica, metro cúbico de volume por minuto. E vazão molar é mol por minuto. Então, FDA0 é porque no livro do Fogler ele chama de F. Aí é uma vazão molar, que é 25 mol por minuto. É a quantidade de mol que eu tenho por minuto de tempo de reação. No livro lá, quem está fazendo comigo Princípios de Processos, a gente chama isso de N com um pontinho em cima. Também é vazão molar. Termodinâmica, às vezes, já é outra letra. Então, o importante é você ver a unidade. Então, em engenharia química, ou você aprende as unidades, ou você se perde toda, porque cada livro tem uma nomenclatura diferente. Então, ele chama a letra que ele quiser. Então, para a gente ficar seguro no conteúdo, a gente tem que aprender unidades e dimensões, que são justamente as unidades finais. Aí a gente consegue visualizar a diferença. Perceba que o menos RDA, ele já é outra unidade, é mol por litro minuto. Então, a velocidade da reação, ela tem a ver com mol, quantidade de mols, litro, ou seja, quantidade de volume do reator e tempo. Então, é diferente do fluxo. A vazão molar é só mol por minuto, a unidade. Já a velocidade da reação, não. É mol, minuto e volume. Então, não tem como. Você sabe que eu quero velocidade quando eu quero mol, litro, minuto. E quando eu quero vazão molar, é quando for mol, minuto. Agora, o que você tem que entender da diferença dessas duas questões é que eu preciso calcular o volume. E esse volume, essa equação aqui é diferente da outra, porque a primeira equação, ó, ela é dada o tempo, a gente quer calcular o tempo, e o que ele quer, número de moles, tá vendo? Número de moles, a constante da velocidade, a concentração do reagente inicial, volume e as conversões. Já nesse outro, porque esse reator é reator batelada. Já no outro reator de mistura, a equação já é diferente. Você não vai encontrar o tempo. Ele, geralmente, quando o reator de mistura, o mais importante, porque se ele é de mistura perfeita, não tem variação com o tempo. Então, para você dimensionar ele, você precisa do volume dele. É a variável mais importante, é o volume. E o volume é função de quê? Da velocidade da reação, que sempre vai ser, e da conversão. Só que não é do número de moles, é da vazão molar. Tá vendo?
Então, você tem que calcular a vazão molar. E quem é vazão molar? Aí é aquela equação aqui. Vazão molar nada mais é do que a concentração multiplicada por volume. Porque a concentração, quando você multiplica por volume, aí você consegue ter o valor do fluxo molar, da vazão molar em mol por minuto. Entendeu a diferença? Aí você encontrou aqui a vazão molar, que foi 25 mol por minuto, pronto. O restante você já tinha encontrado, que era a velocidade da reação, e já tinha encontrado 95, que era o X, daquela primeira equação aqui, ó. Você tem X, tem R, encontrou F, aí encontra o volume. Então, você precisa revisar os assuntos anteriores para poder entender esse. Então, eu sugiro que você revise minha aula do assunto que eu falo de projeto de reatores, que é onde eu mostro a tabela 55, que para reator batelada, CSTR, PFR e PBR. Para cada tipo de reator desse, a gente tem uma equação para calcular, para dimensionar ele. E a tabela e as leis da velocidade, que é o capítulo 3, na tabela 67, que para cada tipo de processo, a gente também tem uma velocidade, uma lei de velocidade. Primeira ordem, segunda ordem, enzimática. Então, são assuntos importantes para você revisar e conseguir não ter dúvida nessa parte aí, certo? Tá certo. Aí, aqui a gente agora tem o reator em série e o reator em paralelo. Eu vou fazer primeiro uma revisão para depois fazer a questão dessa parte aqui. Espera aí um minutinho. Pronto, gente, voltei. Estão me ouvindo? Sim. Certo, então vamos lá. Para os reatores, eu vou fazer primeiro uma revisãozinha para depois resolver a questão. Então, vamos lá. Estão vendo, né? Reatores em série. Então, a gente vai resolver uma questão para reator em série e outra questão para reator em batelada. Mas, só revisando para vocês, o que seria um reator em série? O reator em série é quando eu coloco um reator, quando eu faço um sistema de corte. Digamos que eu quero aumentar a minha conversão. Eu tenho um reagente que eu quero transformar num produto e eu quero aumentar a conversão. Aí eu pego e coloco um outro reator em série. Com isso eu vou diminuir o volume. Se eu trabalhasse com um reator só, eu teria um reator de volume enorme para conseguir, às vezes, converter o que eu quero em produto. Então, eu termino trabalhando com reatores em série, porque à medida que eu vou colocando mais reatores, eu vou diminuindo o meu volume. Consequentemente, a minha quantidade de reagente também vai ser diminuída e o meu custo de operação. Então, às vezes, eu posso até demorar um pouco mais para ter a minha conversão total da minha reação, mas eu ganho
De outra forma, eu ganho em economia de reagente, em economia de volume do reator. Tem outros fatores que vão ajudar. Eu ganho em qualidade do meu produto, pode sair com uma pureza melhor. Então, tudo isso vai interferir na minha escolha de colocar o reator em série. E eu tenho 2 arranjos para colocar o reator em série. Por exemplo, nesse primeiro, o volume de controle eu coloquei no meu reator 1. Então, eu considerei meu reator 1 como volume de controle. Então, eu tenho a alimentação, que é o FDA0, que é o fluxo, tá vendo? Vazão molar, que está entrando aqui no meu reator 1. Na saída, eu vou ter a conversão do meu reagente A e vou ter a minha vazão molar para o meu reagente A1. Por que A1? Porque já não é mais inicial. Já é o reagente A que sai do reator 1. Por isso que é X de A1, F de A1. Aí vai alimentar o meu reator 2. No final do meu reator 2, eu vou ter minha conversão X de A2. Por que é A2? Porque já vai ser a conversão do meu reator 2. E F de A2, que vai ser a minha vazão molar, que sai do meu reator 2. Eu escolho como volume de controle meu primeiro reator, eu vou ter que o volume do meu reator em 1 vai ser o meu fluxo, que é a minha vazão molar do início, de A0, multiplicado por a conversão que vai sair no meu reator 1, dividido por a velocidade da minha reação. Menos R de A, porque é reagente. E quem vai ser meu fluxo? Minha vazão molar em A1 vai ser a vazão molar no início, que multiplica 1 menos a conversão no final. Então, eu consigo calcular aqui a vazão molar, tanto no início quanto depois na saída do meu reator 1. Se eu tenho esse segundo arranjo agora, onde eu coloco o meu volume de controle no reator 2, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma equação diferente. Eu vou ter uma derivada do meu número de moles em A com o tempo. Então, eu vou ter o meu fluxo, a minha vazão molar em A1, menos a minha vazão molar em A2, menos a velocidade de reação vezes o volume em 2. Então, a minha equação já muda. Então, quando eu considero o meu volume de controle no reator 2, eu já tenho um arranjo diferente da minha equação aqui. Que se eu quiser mudar esse V2, vai dar no mesmo, porque eu vou ter aqui, ó. Se eu quiser colocar, que é V2? Aí eu vou passar para o outro lado. F de A1 vai ser negativo, mais F de A2, né? E eu vou ter a velocidade da reação vezes V2. Então, V2 vai ser o F de A2 menos o F de A1 dividido por R de A. O F de A2 menos F de A1 dividido por R de A vai dar o X de A2. Então, daria essa equação aqui, se eu substituir tudo, ela vai ficar parecida com essa de V1, só que agora eu vou ter V2. Eu vou encontrar V2. Vou encontrar o volume do reator 2. Então, a única diferença é essa. Se eu quero encontrar o volume do reator 1, eu faço o meu volume de controle no reator 1. Se eu quero encontrar o volume do reator 2, eu faço o meu volume de controle no reator 2. Certo? E a minha, já que eu estou fazendo o volume, eu vou encontrar FDA2 e não FDA1. Vou encontrar a minha vazão molar no reator 2, que vai ser função da vazão molar inicial, 1 menos a conversão no meu reator 2. Então, a única diferença é essa. É que, para o primeiro arranjo, eu encontro o meu volume do primeiro reator, e para o segundo arranjo, eu encontro o meu volume do segundo reator. Para o primeiro arranjo, eu uso a conversão que sai no primeiro reator, que é o X de A1, e para o segundo arranjo, eu uso a conversão que sai do segundo reator. Para o primeiro arranjo, eu vou usar a vazão molar que sai do primeiro reator, e para o segundo arranjo, eu vou usar a vazão molar que sai do segundo reator. Então, é só
a diferença que eu vou estar trabalhando. Então, quando é que eu uso o primeiro ou o segundo? Depende da questão, depende dos dados que eu tenha. Então, eu vou usar o que for mais, o que eu tiver mais variáveis disponíveis para fazer meu cálculo. E o reator em paralelo. Aqueles são os reatores em série. Aí está o nome reator em série, mas está errado. É reatores em paralelo. Isso aqui. Então, eu tenho aqui reatores em paralelo. Salvar para não ter erro. Estão acompanhando? Sim, Então, reator em paralelo. Então, já vou colocar eles em não tá paralelo. passando. Eu tenho... Não está passando o slide? Saiu, então. Deixa eu compartilhar de novo. Foi? Agora sim. Então, aí eu tenho os meus reatores em paralelo. A equação e o arranjo deles, né? E tem aqui dois tipos de reatores, CSTR e o PFR. Então, eu tenho... Quando eu tenho um reator em paralelo, eu vou ter uma alimentação e eu vou dividir essa minha vazão molar para 2 reatores. Então, eu estou dividindo para o reator 1, uma parte, e outra parte para o meu reator 2. E no final, eu vou juntar tudo, o que está saindo do reator 1, então a vazão molar de 1, a vazão molar de 2, a conversão de 1 e a conversão de 2, numa conversão. Uma coisa quando eu tiver o reator do tipo PFR. O CSTR é um reator que é com agitador, que é aquele reator com agitador, e esse outro é um reator tubular, tá vendo? A fórmula dele é tubular, que é o PFR. Então, vou ter a mesma coisa, um fluxo de alimentação inicial, que é em relação ao número de moles, vazão molar no início, vazão molar inicial para o reator 1, vazão molar inicial para o reator 2, e vou ter as vazões finais para o reator 1 e 2, as conversões finais para o reator 1 e 2, e a conversão. Aplicando-se o balanço para cada um dos 4 volumes de controle, obtém-se para o CSTR. Então, eu quero o volume do reator 1, do CSTR. Então, vou ter a vazão molar, né? Em 1 vezes x de A1. E vou ter menos R de A1, 1. Porque eu vou ter uma equação, se é um reator de mistura completa, esse primeiro, o meu volume, ele não vai ter integral, lembra? Quando eu tenho reator de mistura perfeita, lá pela tabela 55, que é o meu CSTR, significa, vocês conseguem visualizar, porque tem um misturador aqui, ó, tá vendo? Um agitadorzinho, misturador. Então, significa que esse reator, esse CSTR é reator de mistura perfeita. Para reator de mistura perfeita, as minhas equações vão ser na forma algébrica. Então, tanto faz eu usar no meu volume de controle para o meu reator 1, que é essa linha tracejada vermelha, eu estou dizendo que eu estou fazendo o volume de controle no meu reator 1. Eu vou ter essa equação aqui. V1, F de A01, X de A1, menos R de A1, que é tudo para o reator 1. E se eu fizer o meu volume de controle no reator 2, eu vou ter V2 é igual F de A02, X de A2, menos R de A2. É a mesma equação, só que eu vou estar calculando volumes diferentes. Está calculando na primeira o volume do primeiro reator e na segunda do segundo reator.
Agora, se eu fizer a mesma coisa no meu reator tubular, eu vou ter uma variação com o tempo. Eu vou ter uma variação pontual. Já vai entrar aí, o meu volume ele vai estar variando com a minha concentração, porque é tubular. Então, o volume do meu reator, ele vai estar variando. A minha concentração, aqui, ó, minha conversão, vai variar ao longo do reator. Ao longo do reator, minha conversão vai variando. Então, quanto mais tempo eu tiver aqui dentro do meu reator, vou aumentar o tempo de residência, eu vou ter uma reação, um volume variável aqui. Então, eu tenho que V1, fazendo o volume de controle no meu primeiro reator, eu vou ter também, em relação ao fluxo, eu vou ter a vazão molar, e eu vou variar a minha conversão de 0 a x de A1, que eu vou calcular de um ponto a outro do reator, e a variação de x de A, ou seja, a minha conversão vai variar de acordo com a velocidade da minha reação. Então, à medida que a velocidade da minha reação for rápida, eu vou ter uma conversão mais lenta. À medida que a minha velocidade da reação for lenta, eu vou ter uma conversão maior, porque elas estão inversamente proporcionais, certo? Aqui também, aí no V2 eu vou ter também a variação da conversão com a velocidade da reação. E eu vou ter a vazão molar também da entrada no meu reator 2 para um reator de tubular. Então, é isso a diferença. Então, quando eu trabalho com reatores em paralelo, eu uso essas equações dependendo do tipo do reator. E quando eu trabalho com reatores em série, eu uso essas equações aí também, dependendo do tipo do reator. Então, vamos lá. Agora, uma questão. Eu tenho um PFR, que é um reator tubular, de volume V1, e um CSTR, de volume V2 igual a 4V1. Então, o CSTR, o volume dele é 4 vezes o volume do primeiro reator. Eles operam em paralelo. Então, nesse arranjo que a gente viu agora há pouco. A reação é de primeira ordem em fase líquida. Eu tenho A como reagente, que vai formar o meu produto B, com dA igual a 1. Se 40% da alimentação F de A0 foi introduzida no PFR e os outros 60% no CSTR, qual será a conversão global de A após a mistura das duas correntes de saída dos reatores? Aí a gente vai ver. Então, eu tenho, né? Eu coloquei em paralelo, só que o que acontece? Está em paralelo dois reatores diferentes. Eles colocaram, nessa questão, está em paralelo um reator do tipo PFR com um reator do tipo CSTR. Não são dois reatores do mesmo tipo. Na questão, são de tipos diferentes. Aí, o que é que eu vou fazer? Aplicando as equações para um reator, ó, V1 é um CSTR. Então, eu tenho. E V2 é um. Não, V1 é um PFR. V1 é um PFR. E V2 é um CSTR. Então, para V1, eu já sei que eu vou usar integral. Então, eu vou usar a equação para V1, que é o fluxo, a integral de A de x de A1, dx de A menos R de A. Que é essa equação aqui, ó, para o tubular. Essa equação V1 aqui para o tubular. Considerando que V1 é o tubular, eu vou usar essa equação para o volume tubular. Então, o que é que eu tenho de informação? Ele disse que eu tenho 40% de alimentação. Então, ele disse também que eu tenho uma reação de primeira ordem. Então, se é de primeira ordem, é K vezes concentração de A, esse menos R de A. Aí eu substituo aqui o 0,4 e substituo aqui em menos R de A o K vezes a concentração de A. E ele disse que a conversão é de 0,4 da minha alimentação. Então, vai ser 0,4 vezes F de A0. Aí eu venho com V1, vou integrar isso aqui. Vou passar para fora da integral
o K e a concentração de A0 aqui, porque é no início, e vou ter D de XA 1 menos X de A, que é a conversão. Aí eu substituindo aqui por Ln, que eu já sei que a integral desse tipo aqui vai ser 1 sobre Ln de 1 menos X de A. Então, eu fico com uma equação em função de V0, K, 1 menos X de A. Antes eu tinha F de A0, C de A0. E agora eu estou com V0. Por quê? Porque eu sei que a conversão molar vai ser quem? Vai ser a concentração inicial vezes o volume. Então, eu peguei e coloquei em função do volume. Certo? Então, perceba, cadê a equação aqui para você lembrar? Aqui, ó. Eu sei que F de A0 é igual a concentração de A0 vezes V. Então, se eu quiser colocar em função de V, só eu dividir F de A0 por concentração de A0. Vai ser igual a V. Foi o que ele fez aqui, ó. Para simplificar a equação, ele pegou esse F de A0 que está aqui antes da integral, dividido por concentração de zero, e chamou de V. V0, ó. Tá vendo? Então, ele manteve o 0,4, V0, K, e 1 sobre 1 menos isso aqui, V0. Aí, ele tem que K vai ser igual a V1 sobre V0. Oi? O slide está atrasado. Como assim? Você não está nesse slide, não? Agora sim, tá passando. Ah, certo. Então, aqui eu estava mostrando de onde veio esse V. Esse V0 aqui. Eu fui lá na outra equação para mostrar para você que esse V é igual a F de A0 dividido por C de A0. Aí ele trocou isso aqui por V, substituiu. Então, fazendo aqui as contas, substituindo os valores que foi dado, ele tem que, substituindo todos os valores, ele chega na conversão de A1, que é 0,92. Então, a conversão de A1, que é a conversão de A para o primeiro reator, foi 0,92, ou seja, 92% converteu no reator tubular. Aí ele vai calcular o volume 2 agora. O volume 2 vai ser no reator 2. Então, o reator 2 é um reator do tipo de mistura perfeita, que é esse aqui. Então, a equação dele vai ser F de A2, X de A2, menos R de A. Não vai ser a equação com integral, que é essa equação aqui, tá vendo? F de A0, 2, X de A2, menos R de A. Substituiu aqui. Quem é V2? Ele deu lá, ó. Ele disse que V2 é 4 vezes o volume do 1. Então, substituiu por 4 V1. Quem é F de A0 em 2? Ele disse que quando eu uso o segundo reator, 60% converte. Então, é 0,6 F de A0 vezes concentração de A. E a velocidade da reação continua sendo K, concentração de A0. Mesma coisa. Substituindo os valores, eu vou ter que a minha conversão em A2, ou seja, no reator 2, que é o de mistura perfeita, ele é de 0,87, ou seja, 87%. Isso me diz o quê? Que o meu reator tubular, ele tem uma eficiência melhor do que o meu reator de mistura perfeita, porque eu consegui no meu reator tubular, para a mesma reação de primeira ordem, eu consegui 92% de conversão. Já para o meu reator de mistura perfeita, eu consegui somente 87%. Então, é melhor usar um reator de tubular, no caso. Só que eles dois estão em série. Aí eu quero ver quanto vai dar minha conversão final. Eu calculei a conversão em cada um. Agora eu vou ver quanto é a conversão final.
Para calcular a conversão final, eu vou usar essa equação aí. F de A1 é igual a F de A01, 1 menos X de A1. E F de A2 é igual a F de A02, 1 menos X de A2. Então, eu vou substituir a conversão em 1 a conversão em 2 e vou achar a minha conversão final, que deu 0,89. Então, eu tive 89% de conversão usando o reator, os dois reatores em paralelo. Então, consegui ter uma conversão maior do que o de mistura e menor do que o tubular, usando os dois. Mas, com isso significa meu ponto ótimo. Porque no tubular, ele é muito caro, se eu fosse usar só o tubular. Se eu usasse 2 reatores tubular. E se eu usasse 2 reatores de mistura perfeita, ficaria barato, mas eu não teria uma boa conversão. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um tubular e um de mistura perfeita, que aí eu consigo aumentar minha conversão, diminuindo meu custo. Eu consigo chegar num ponto ótimo. Então, a engenharia faz muito isso. Ela sabe que se usar só reator tubular, vai ficar um processo com a conversão alta, mas caríssimo. E se ela usar reatores só de mistura perfeita, vai ficar um processo barato, mas com uma conversão muito ruim, que vai acabar precisando de separadores para otimizar mais o processo e chegar numa qualidade melhor do produto. Então, se faz uma mistura no sentido de se usar um reator tubular e um reator de mistura perfeita, que eu vou pegar o ponto ótimo. Eu vou conseguir ter uma conversão melhor do que se eu usasse só o de mistura e com um custo melhor, entenderam? Então, o objetivo de se trabalhar com reatores em paralelo, principalmente reatores diferentes, é esse. É eu chegar num ponto ótimo de conversão, onde eu vou poder ter uma conversão boa com um custo menor. Porque na indústria você não pode pensar só em converter. Eu não vou pensar em trabalhar sempre com 100% de conversão. Eu tenho que pensar quanto eu estou gastando com isso. Porque se eu gasto muito para converter um reagente em produto, eu estou deixando meu processo tão caro que ele termina ficando inviável. Então, o ponto ótimo é aquele que eu consigo converter, mas o meu custo não é alto. Aí eu consigo ter uma receita boa. Tá claro? Professora, a senhora teria algum vídeo para indicar para a gente ver isso na prática? Algum vídeo que explique isso? Porque eu nunca entrei em nenhum, não sei nem o que é, assim, sei o que é porque eu já ouvi falar, já vi alguns vídeos, mas é muito difícil a pessoa estudar sem nunca ter visto de perto para saber realmente como é o sistema. Então, eu ia passar isso nas aulas anteriores e eu não tive nem tempo, né? Porque foi muito puxado esse semestre com essa nova metodologia da gente, que eu não estava acostumada. E aí acabou que eu não consegui fazer o que eu queria nessas disciplinas, que era, por exemplo, visita técnica, para vocês visualizarem o reator. Sempre eu faço visita técnica nas minhas disciplinas e mostrar realmente vídeos para vocês visualizarem como é que acontece essas reações. E não foi possível porque o tempo extra que eu tive que melhorar minhas aulas para poder conseguir passar para vocês da melhor forma e no Teams também, que é uma ferramenta nova que a gente usou, baixar tudo para o YouTube, depois baixar o link para o portal, então acabou que o tempo ficou reduzido com essa modalidade. E aí eu precisei usar todas as aulas. Para conseguir terminar o conteúdo, eu usei todas as minhas aulas para o conteúdo. Porque geralmente eu tento otimizar quando eu trabalho da forma presencial, eu consigo dar mais conteúdo em uma aula, por exemplo. Conteúdo de 2 unidades eu consigo fazer em uma aula. E isso eu otimizo de forma que no final sobra algumas aulas. Eu deixo sobrar umas 4 aulas. Aí eu consigo trabalhar vocês com parte prática. Eu passo projeto para a gente fazer em sala, dimensionar um reator. Eu passo uma visita técnica para a gente ir em loco. Eu passo umas dinâmicas com vídeo para vocês visualizarem, fazer debate. Uma equipe apresenta,
outro visualiza e faz debate. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, com metodologias ativas, onde o aluno passa a ser o protagonista da aula, em alguns momentos, não só o professor. Mas devido a essa pandemia e a essa metodologia ter mudado, eu realmente não tive condições de passar isso para vocês. Eu fiquei devendo isso. Agora sim, essa disciplina tem prática. E eu separei 3 práticas para a gente fazer no laboratório, que é produção de etanol, produção de bioóleo ou de biodiesel e produção de biogás em reatores. Então, isso aí vai conseguir fazer vocês ter uma visão de como funciona esse processo do reator. A gente vai estar trabalhando com reator batelada, mas já dá para ver como vai funcionar esse reator, né, na prática, vocês vão enxergar. E essas práticas serão feitas assim que voltar às aulas, no presencial. A princípio, está previsto para o dia 15 do próximo mês. Pelo Ministério da Educação, ele separou essas disciplinas com práticas onda 1, onda 2 e onda 3. Para todas as práticas, desde faculdade, particular, pública, ou até para a escola também, colégio, particular ou público. Então, o que seria isso? Uma disciplina de onda 2, onda 1 e 2, a gente vai ter práticas no laboratório. É necessário ter laboratório para que ocorram as práticas. Então, eu preciso ou de laboratório de informática ou de laboratório de química, por exemplo. Então, essas disciplinas só vão ter as práticas quando retornar ao presencial. A princípio, dia 15. Aí a gente vai separar a turma. Eu separei a turma em duas turmas para fazer 2 dias de aula prática. No caso, 3 aulas práticas para cada turma. Teria 6 aulas práticas, porque os processos, produção de biodiesel, cada um é um dia. Biodiesel, bioóleo e etanol. E dividir a turma em 2 por conta da pandemia, né? De não ter um aglomerado de pessoas. Como nossa turma tem 14 alunos, ficaria 7 e 7, eu acho. São 14 que tem reatores. E aí, a gente, na disciplina de princípio de processo, também é onda 2, onda 1. Eu preciso de laboratório de informática, de computador, para trabalhar software com os meninos. Então, também eu pedi, e vai ser depois já da pandemia, quando voltar às aulas. E da disciplina de mecânica dos fluidos, a gente vai trabalhar com um laboratório virtual. Ela é uma disciplina classificada como onda 3, e nesse caso, a Pitágoras, ela tem laboratório virtual para algumas disciplinas, então a gente vai poder fazer virtualmente. Então, essa parte aí eu vou ficar devendo a vocês nas práticas para quando retornar. E no próximo semestre, eu pretendo fazer uma visita técnica com os alunos que eu estiver ministrando aula no semestre que vem. Não sei ainda quais são as disciplinas que eu vou ensinar, mas eu pretendo fazer essa visita. E aí, provavelmente, eu vou convidar os alunos que foram meus alunos desse semestre, que é para mostrar um pouco, né, do que vocês não viram. Mas, assim, o que eu indico, tem alguns vídeos. Oi. Pode falar. Pode falar. Eu sou de uma turma que sou muito carente de aulas práticas. Eu, particularmente, não tive quase nenhuma. Então, para mim, me dificulta muito isso. Porque muita gente já foi para algumas aulas práticas de campo, né? De visita. Eu não fui em nenhuma. Aí, por falta de oportunidade. Então, isso para mim fica meio invisível, né? Eu estou vendo teoria, e olha que eu já estou no 8º período. Mas, enfim. O que Eu você estou pode gostando fazer... muito tal. E, por mais que eu já tenha cursado essa matéria, para mim é como se eu estivesse cursando pela primeira vez com a senhora. Mas você acha que dessa vez aprendeu mais do que da primeira mesmo? Com certeza. Com certeza. Pelo menos, mesmo sendo virtualmente, assim, telepresencial, deu para aprender um pouquinho, né? Sim, sim. É porque ela é muito complexa mesmo. Eu estou com 3 disciplinas muito complexas, que é princípios de processo, reatores e
e mecânica dos fluidos. São as 3 disciplinas bem difíceis. Mas, assim, você pode visualizar no YouTube. Você põe no É YouTube. o jeito. Oi? Eu acho que é a maneira de cada professor de passar. E a maneira que a senhora passa é muito didática de complemento à leitura, de falar. Para mim é mais prático em si. Eu consigo compreender melhor. Entendi. Por mais que a gente esteja assim, mas eu consigo compreender melhor. Entendi. É porque já é difícil. Se eu ainda complicar na minha linguagem, piora, né? Eu tento trazer exemplos práticos para tornar mais fácil. Você está só com essa comigo ou está com as outras duas? Eu só estou com essa. A, a típica já peguei, e a mecânica do fluido, estou devendo também, por causa que eu também não consegui acompanhar a matéria. Eu acho que eu vi seu nome lá, você desistiu, né? A grade já estava completa. Não tinha que essa, acho que dia de era, eu já estava Então, no começando. próximo semestre, acho que vai ser comigo de novo, mecânica dos fluidos. Aí você vai gostar também, porque a metodologia que eu uso é bem legal, tá? De mecânica dos fluidos. E com fé em Deus vai ser presencial, né? Vamos esperar. Então, aí, o que acontece? Você pode colocar no YouTube, você põe assim, princípio de funcionamento de um reator. Vídeo, aí coloca vídeo, entendeu? Quando você clicar, vai aparecer vários vídeos. Aí você vê. No Google mesmo você coloca princípio de funcionamento de um reator batelada, de um reator CSTR. Eu vou ver se eu consigo fazer essa pesquisa e mandar para vocês. Mas se eu não tiver tempo de fazer isso, você pode pesquisar lá, tentar ver se você encontra no YouTube alguns reatores funcionando, que aí fica bem legal. Colocar eles funcionando. Mas foi uma boa ideia você me falar disso, porque no próximo semestre eu já vou começar a incluir uns vídeos nas minhas aulas. Porque aí vocês conseguem visualizar melhor, né? A gente vai Eu gosto. tentando melhorar a cada aula. Beleza. Então, a gente vai dar uma paradinha agora de 10 minutos. Aí, quando voltar, eu tenho mais 2 exercícios para a gente fazer. Certo? Vamos tomar um café para acordar, fazer um alongamento. E daqui a 10 minutos vocês voltam. Ok? Tá ok. Tchau.